São Paulo, Brasil. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Nova Difusora. Começando mais um programa Unifiel 60 Minutos. Programa que é produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel. Bom dia a todos. Nós teremos aqui hoje um tema muito relevante para você que é um acadêmico, para você que se interessa por assuntos interessantes da sociedade. Falaremos hoje sobre conciliação, mediação e arbitragem. E para conduzir o programa junto conosco aqui, esse programa que tem na operação de som, na supervisão técnica, o Miguel Jacques, na produção a Raquel Duarte, e comigo a apresentação Júlio Rezende. Nós teremos aqui para abrilhantar também o programa conosco, o pró-reitor de Desenvolvimento e Relações Comunitárias do Centro Universitário Unifiel, o Costa Machado. Bom dia, Costa Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Difusora e desse nosso Unifiel 60 Minutos. Bom dia também ao pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Fernando Pavan Batista. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os presentes aqui no programa, Júlio, Antônio Cláudio, professor Maluf. É um prazer estar aqui dividindo com vocês esse debate de hoje sobre mediação e arbitragem. O professor Pavan, que é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Processual pela USP, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, também pela USP, professor universitário, avaliador de cursos superiores em Administração e em Direito do MEC. Bastante coisa, hein, professor Pavan? Também teremos aqui o professor Clóvis Antônio Maluf, que possui graduação em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, especialização em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, atualmente é professor do Centro Universitário Fiel, advogado militante, conciliador de segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, associado da Câmara de Comércio Americana de São Paulo e associado também da Câmara de Comércio Espanhola. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial, palestrante na Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal. Bastante coisa, hein, professor Clóvis Maluf? Um bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, em especial bom dia aos alunos da Fiel. Muito bem. Quantos anos já de Fiel, professor Maluf? 38 anos. 38 anos. O Fiel tem 51, né? 51 vai fazer 51, então 38 anos já ali no Fiel. Tudo bem, vamos falar hoje a respeito de conciliação, mediação, que são métodos extrajudiciais, né, professor? Explica um pouquinho para a gente o que seria a mediação. Mediação seria a contratação de uma terceira pessoa estranha às partes, lógico, com a aprovação deles sobre tudo isso. E essa pessoa, para ser mediador, conciliador ou árbitro, tem que ter um requisito que é o mais importante. Ele tem que ser um exímio conhecedor do tema a ser tratado. Isso é tudo. Depois, evidentemente, todos aqueles impedimentos do juiz, como interesse na ação, parentesco até terceiro grau, etc., mas esse mediador é uma pessoa contratada pelas partes conflitantes justamente para apresentar a elas uma solução para aquele problema, para aquele conflito. E ele, como é uma pessoa que conhece muito bem o tema, então ele sempre vai ter, tirando da manga, uma proposta, uma solução para aquele acordo. Se as partes aceitarem, esse termo vai se constituir um título executivo extrajudicial. Se for a mediação no judiciário, então pode ser um título executivo judicial, porque tem a homologação do próprio juiz que estava julgando o caso. Claro. Agora, precisa ser advogado ou precisa ter um notório saber jurídico? Só precisa ter um notório saber jurídico. Para poder conduzir a causa de forma que seja bom para todas as partes. Eu vou até dar um exemplo para você. Se você pedir um exemplo, você vai ver que é bárbaro, é coisa de louco. Eu fui árbitro numa demanda onde uma senhora havia comprado um apartamento, aqueles apartamentos pequenos, 1.500 metros de construção, de área útil, uma coisa de louco.
Mas ela cismou que a parede estava ondulada. Pronto. Aí, como no contrato de compra e venda previa a arbitragem, o árbitro fui eu. E nessa brincadeira eu pedi uma perícia para ver exatamente a parede. Bom, para vocês terem uma ideia, a construtora, que é uma grande construtora de São Paulo, ela veio com uma equipe de 15 engenheiros. 15. Eu trouxe um perito que trabalhou para minha família há muitos anos atrás, é um senhor analfabeto, mas um empreiteiro de mão de obra de primeira linha. Esse homem olhou, examinou, tirou, mediu, aconteceu, falou, opa. A parede está perfeita. A ondulação é uma ilusão óptica que provém deste spot que colocaram, mal colocado. Ele foi lá, virou o spot de lado, acabou a brincadeira. Acabou a ondulação. Agora veja, olha a importância da arbitragem. Se esse processo vai para a justiça, você pode esperar 5 anos de briga, mas a despesa que ia ser monstruosa. Aqui, em 1h30, resolvemos o problema. E os engenheiros ficaram todos com cara de bobo, porque eles estavam loucos para derrubar o prédio inteiro, mas não precisou, né? Porque o perito resolveu. Isso é arbitragem. É mediação, você está vendo? A mediação é justamente isso, né? Colocar as partes para se entenderem, né? Para se entenderem. No caso da mediação e arbitragem, não tem Pois não, Pavan. Não tem o recurso. Encerra não, a sentença arbitral é irrecorrível. A única coisa que pode caber na sentença arbitral se um embargo de declaração, quando tem alguma omissão, algum ponto ficou obscuro, não ficou muito claro, e só, mais nada. Agora, o Costa Machado, o professor Maluf falou aqui sobre os casos que vão para a justiça e demoram para ser resolvidos, né? Esses conflitos na sociedade, que acontecem em grande quantidade, acabam acumulando os processos judiciais. Então, a conciliação vem para auxiliar também a justiça nesse sentido. Exatamente isso. Já faz algumas décadas no mundo e se tem percebido que o judiciário não é a melhor forma de solução dos conflitos. As pessoas precisam adquirir a cultura e a educação no sentido da percepção de que é possível encontrar um acordo, é possível encontrar uma solução consensuada, via consenso. E as pessoas precisam se encontrar para esse fim. Então, o mediador, o Código de Processo Civil, hoje ele fala do conciliador e do mediador. Ele diz que o mediador, ele é utilizado fundamentalmente naqueles casos em que as partes já têm um relacionamento prévio. Então, o mediador vem para abrir a possibilidade de diálogo entre as partes. Essa é uma distinção formal, o Código de Processo Civil diz isso. E o conciliador, diferentemente, é aquele que deve ser utilizado quando as partes não têm um contato prévio, que corresponde, na verdade, à maioria dos casos. Então, imagina, acidente de trânsito, eu nunca vi o cara na minha frente. Então, alguém capaz de ouvir os dois e propor uma solução para que eles se entendam por meio desse conciliador e assim não tenham de recorrer ao Poder Judiciário. O Brasil é o país do mundo que mais tem processos em andamento. Nós temos hoje quase 100 milhões de processos em andamento. Meu Deus. Eu ouço dizer que se nós juntarmos todos os processos em andamento do planeta, talvez não dê o número de 100 milhões, porque nós não podemos acreditar que haja milhões de processos na China ou na Índia. Certamente nos Estados Unidos há muitos milhões, mas eles devem estar muito longe dos 100 milhões que nós temos. Então a justiça não funciona por muitas razões, mas uma fundamental é essa, o volume extraordinário de processos que aportam à justiça brasileira. E uma maneira de enfrentar isso é as pessoas se conscientizando para a ideia de que é possível resolver o conflito usando apenas um conciliador ou um mediador, que é contratado, é alguém de confiança das partes, e ela vai propor um acordo e as pessoas vão então, consensualmente resolver seus conflitos. Agora, vocês que são do ensino superior, são professores de universidade, são professores de direito, essas disciplinas, mediação, conciliação, arbitragem, elas são matérias da faculdade de direito, vamos dizer assim, Pavan? No nossa grade atual, elas fazem parte, sim, da Faculdade de Direito a partir do 7º semestre, como disciplina eletiva. Então, o aluno tem a opção de cursar entre as outras 8 disciplinas, uma delas é
mediação, conciliação e arbitragem. Então ele está sendo preparado, o aluno também está sendo preparado para vir compor aí uma câmara arbitral, que nós vamos falar em seguida aí com certamente, o professor Malu. E hoje o MEC exige que todos os cursos de direito tenham uma área em que haja uma preparação, não só como disciplina, mas como prática de mediação e arbitragem no núcleo de prática jurídica. Então, o estágio dentro da faculdade, é necessário que se faça o estágio tanto nos processos judiciais formais, como também no estágio para se aprender a atuar nessa nova área que é de arbitragem e conciliação. Muito bem, 11h10. Para você ouvinte que quiser nos assistir pela internet também, nós estamos no Facebook, facebook.com/Unifiel. É só dar uma sintonizada lá que você vai ver a nossa bancada aqui, nossos juristas hoje. Uma questão que me intriga é a seguinte: existem esses três termos, mediação, conciliação e arbitragem. Eles são diferentes, eles divergem em algum momento ou eles são complementares? Por favor, eles são diferentes, bem diferentes. A arbitragem, por exemplo, é um procedimento completamente distinto da mediação e da conciliação, porque ele pode ser coletivo, pode ser particular. Coletivo, quando você monta um processo, um tribunal arbitral. Eu não gosto da expressão tribunal, que me lembra do judiciário. Eu prefiro câmara arbitral. Câmara arbitral. Você monta uma câmara arbitral, e essa câmara arbitral, essa arbitragem, ela pode ser singular ou coletiva. Uhum. Singular quando tem um árbitro só. Evidentemente o custo é mais barato e, portanto, para causas menores, assim, que não depende assim, de grande conhecimento. Mas ela é coletiva quando eu monto um tribunal, aí são 3 árbitros. 2 árbitros sentenciam e um vai ser nomeado presidente entre eles e o presidente apenas desempata. Só. Uhum. E aí sim, nós vamos ter uma sentença arbitral. A sentença arbitral é completamente diferente do termo de acordo, da mediação ou da conciliação. Para mim é a mesma coisa, depois eu já explico. Mas na arbitragem, a sentença arbitral, ela vale como uma sentença judicial e a execução é imediata. É lógico que a execução dela é feita no tribunal, mas o procedimento todo é feito fora do tribunal. Claro. Então, quando eu chego no tribunal, eu venho com uma sentença pronta que compete aos juízes executar, nada mais do que isso. Deixa eu só fazer deixa eu abordar um aspecto importante. Eu acho que o nosso público é leigo, não é? Normalmente, não são pessoas formadas em direito. Então, o que eu queria dizer sobre a diferença dessas 3 coisas é que a conciliação e a mediação são coisas muito simples. Quer dizer, você tem um conflito com seu vizinho, não vá para o judiciário, procure uma câmara de conciliação e mediação, que ali haverá uma pessoa qualificada, que vai ouvir as 2 pessoas em conflito e vai propor um acordo, ou vai abrir a possibilidade delas conversarem e chegarem a um acordo. É uma coisa que pode acontecer em 15, 20 minutos. Isso é conciliação e mediação. A arbitragem é um processo que tem todo um encaminhamento que é parecido com o processo judicial. Apenas a diferença é que você não está no Poder Judiciário, você está numa Câmara de Arbitragem. E ali tudo é muito mais simples. Então as pessoas podem escolher a Câmara livremente, elas podem escolher os árbitros livremente, elas vão se submeter a um procedimento, vai levar um pouco de tempo, vai levar aí algumas semanas, e os árbitros vão proferir uma sentença que é chamada sentença arbitral, que não é do judiciário, mas que tem o mesmo valor jurídico de uma sentença do Poder Judiciário. E se o sujeito não pagar a dívida, aí a pessoa precisa se valer do Poder Judiciário para executar aquela sentença. Mas para chegar na sentença, a gente consegue isso fora do Judiciário e num prazo muito mais curto. Então é uma grande vantagem a arbitragem existir, não é, professor Maluf? Só complementando o que ele falou, o sistema arbitral, ele dá muita liberdade às partes. Eu posso escolher a lei que eu vou aplicar. Na minha área, por exemplo, na área comercial, o direito comercial é um direito que ele decorre do uso e costume, é um direito consuetudinário. Então, no termo de arbitragem, nós podemos dizer que eu vou julgar aquele caso com base no costume. Acabou. Sim. Não, posso escolher a lei livremente, posso escolher o idioma que nós vamos usar. Tranquilo. Nós temos toda a liberdade possível. Escolher os atos do processo, a gente pode eliminar alguns atos, criar outros atos diferentes para que a coisa seja mais rápida, mais eficiente. E tem mais um problema, quer ver? Existe um processualista da USP, o Carmona,
Professor Carlos Alberto Meu Carmona. colega de departamento. Ele tem uma expressão que eu acho sensacional. Ele diz que a sentença arbitral era uma sentença justa. Por que justa? Porque ela se aproxima muito à realidade. Verdade real não existe, mas ela é a sentença que mais se aproxima da realidade. Por quê? Porque o árbitro tem todo o tempo do mundo para acompanhar tudo. O árbitro acompanha a perícia, ouve os depoimentos com muito interesse, porque ele está ganhando e ganhando bem para isso, então ele se dedica muito e tem pouco processo. No judiciário é impossível, eu não posso tirar um juiz da vara para ele acompanhar uma perícia, não tem como. E justa também, porque é a situação onde as partes escolhem o árbitro. No judiciário você nunca escolhe ninguém. Sim, exato. Né? Por isso que as pessoas nunca se conformam com as decisões do judiciário, mas na arbitragem as partes escolhem aquela pessoa de comum acordo como a melhor para julgar. Com uma vantagem, isso é uma grande vantagem. O árbitro é um expert naquele assunto. Na minha área, por exemplo, falência. Tem juiz que não sabe sentenciar uma falência, porque é um processo complicado. E aquilo vai se avolumando. O árbitro não, ele conhece profundamente o tema, então em 2 minutos ele resolve. Essa é a grande. Pavan queria complementar, Pavan? O professor Maluf comentou que o árbitro é muito bem remunerado, né? Eu gostaria que eu explicasse aos ouvintes como é essa remuneração, é dividida entre as partes, é combinado, qual é a base de honorários aí para um árbitro, uma Câmara Arbitral já consolidada? Quando você entra numa Câmara Arbitral, no contrato, preliminarmente, tem que ter uma cláusula arbitral. Cheia ou vazia, não importa. A grande diferença, a grande vantagem da cláusula arbitral é que ela impede o ingresso do judiciário. Porque o Brasil participou da Convenção de Nova York de 1800 e lá vai pedrada. Então, por essa razão, o judiciário não pode entrar num processo onde eu tenho como cláusula para resolução de conflitos, cláusula arbitral. Então, ele não entra, está impedido. Esse impedimento é absoluto. O juiz simplesmente não pega. Em função disso, o que acontece? Quando eu entro na Câmara Arbitral, a gente faz uma convenção arbitral. E na convenção arbitral, aí que vai tudo. Se vai marcar os honorários dos peritos, o tempo, o local, a forma de intimação da sentença. É tudo muito, muito bem feito para não ter problema. Eu, atendendo aqui o meu querido amigo Pavan, o árbitro hoje numa Câmara de porte médio para alto ganha $400 por hora. Então veja que ele ganha bem. E por essa razão ele se dedica muito. Essa é a grande vantagem da arbitragem. Quantas horas, professor Maluf, mais ou menos, para uma arbitragem média? Calcular uma remuneração de um árbitro? Em torno de 60 a 80 horas. 60, Quer dizer, dentro dessa perspectiva, a arbitragem parece algo bem adequado à solução de grandes conflitos e de conflitos de empresas, né? Então, as multinacionais, as empresas muito grandes, elas preferem a arbitragem porque elas têm, primeiro, a segurança de um árbitro que realmente conhece o assunto, que a solução vem num prazo determinado, em alguns meses, e elas não precisam recorrer, porque a sentença normalmente ela é estabelecida na convenção que ela é irrecorrível. Então, em alguns meses, as empresas resolvem os seus grandes conflitos. O problema quando a gente pensa em coisa pequena é que as pessoas não sabem o que é arbitragem. Eu costumo brincar dizendo assim, né? Você fizer na pesquisa na rua, me fala, o que o senhor sabe sobre arbitragem? O cara vai responder, roubaram o Corinthians no vizinho. É só isso que você sabe de arbitragem. O mais importante da arbitragem é o sigilo absoluto. Outro lado importantíssimo. Tudo que ocorre num processo arbitral, ninguém sabe. Ninguém sabe. São os árbitros. Pra você ter uma ideia, por causa desse sigilo, quando você entra numa arbitragem de grande porte, o árbitro é obrigado a fazer um seguro para a parte, $4 milhões. Se ele abrir a boca. Poxa vida. Agora, vocês já falaram aqui em 2 casos que podem ser arbitrados, que é a questão do acidente de trânsito. Vamos para o ouvinte entender direitinho onde é que ele pode procurar e como ele pode procurar. Quais são os conflitos que podem ser resolvidos pela arbitragem? Eles devem envolver dinheiro, bens, valores? Sim. Que tipo de conflito que a sociedade cotidianamente enfrenta que ela pode procurar uma arbitragem? Direitos disponíveis. Todos os direitos disponíveis podem ser fruto de arbitragem, de mediação e de conciliação. Por exemplo, como o professor Contratos, vizinhança,
acidentes de trânsito, compra e venda, todos os tipos de contrato, todos, assim, 99% dos conflitos. Conflito com o condômino, com o vizinho. Isso, também. Cachorro latindo. Cachorro latindo, que é violação do direito de vizinhança. E de família. Uma separação judicial. Hoje é possível resolver por acordo. Por acordo, por conciliação, por árbitro. Por árbitro. E aí não seria acordo, né? O árbitro que determina. Determina, né? O acordo seria conciliação. Mas se quer ver, olha, o povo judeu é um povo extremamente culto e de uma tradição milenar. O povo judeu... Aqui falando libanês, hein? Mas é isso... Aqui no Brasil, graças a Deus, nós todos somos irmãos. Não tem isso. Exato. Que coisa boa. Essa é a grande virtude do Brasil, mas isso é próprio da cultura libanesa. No Líbano, senta na mesma mesa. O judeu, muçulmano, melquita, maronita, todo mundo junto. Não tem exatamente como é no Brasil. Um com o outro. Normal. É o que é lindo de ver. É isso que a gente tem. Eu quando vou para lá, eu sempre digo, vocês precisam passar uma semana no Brasil para ver o que é união. O brasileiro é a solidariedade, digo, né? O brasileiro é o melhor povo que existe no mundo. Eu digo para você, olha, eu conheço vários países no mundo, eu digo para você, como o povo brasileiro não existe. Não existe. É um povo que ele fala com o coração, ele está sempre de braços abertos. Você vê esses imigrantes que chegaram, o resto do mundo, todo mundo ficando bravo, eu quero, não quero. Nós aqui de braços abertos recebendo todo mundo. Exatamente. Pô, isso é uma lição de vida. Que a gente não divulga, devia botar isso lá fora para todo mundo ouvir. É verdade. O problema é que o brasileiro, quando acha que está sendo lesado, ele vai para o Poder Judiciário e vai Poder Judiciário. Exatamente a minha pergunta. Porque como é que... Se aí tem a arbitragem e a conciliação do isso. O povo judaico que você estava comentando, porque... O povo judaico é de uma cultura espetacular. O povo judeu ele tem um critério que se chama sinedério. O que é o sinedério? O sinedério é a convocação dos rabinos mais antigos de uma comunidade para a resolução de problemas onde eles não querem que esse problema ultrapasse as fronteiras da sinagoga. Então, a mulher traiu, adultério, por exemplo, você vai ver, eu vou para a justiça, todo mundo vai saber que a mulher deu para o outro, não pode. Então eu vou onde? Eu vou na sinagoga, lá eu resolvo isso. Eu já participei de vários sinedérios. A Bíblia chama isso de sinédrio, né? Sinédrio. Eles chamam de sinedério. Sinedério. E funciona que é uma maravilha. Sigilo absoluto. Quando você acaba, o que você vai saber? Fulano de tal separou da fulana. Por quê? Quanto ganhou? Quanto perdeu? Mas, professor, eu não conhecia essa função do Sinédrio. A gente sabe pelas histórias da Bíblia, ele tinha uma função de tribunal mesmo, né? Mas dessa maneira que funciona hoje, ele está mais próximo da arbitragem ou está mais próximo da conciliação e da mediação? Da arbitragem. Ele profere a decisão. E ela tem que ser cumprida. Agora, eu como cidadão comum, acontece um problema comigo, vamos supor, com a matrícula da minha filha, a mensalidade lá da escola. Pode ir lá. Por que eu, ao invés de optar por constituir um advogado, eu vou a uma Câmara Arbitral? Qual é a vantagem de eu ir à Câmara Arbitral? Explica pra gente, professor. A rapidez. E o custo disso, professor? Você tem que ir numa Câmara Arbitral pequena. Pequena. E arbitral aqui tem que ser singular, de um homem só. Um profissional só, porque é muito mais barato. Se você vai numa câmara grande, a hora da câmara é muito, muito cara. Então realmente não dá. Para a câmara que eu trabalho, para você entrar ali, você tem que depositar 1,5 milhão. Porque é uma câmara comercial, câmara de grande porte. Agora, para o cidadão comum, por exemplo, nós estamos aqui instalados na cidade de Osasco, a Rádio Nova Difusora fica aqui, o estúdio dela fica aqui. Claro que o nosso som é propagado para várias outras cidades da região. Mas em Osasco, como é que eu identifico uma Câmara Arbitral? É só entrar na internet, entra na internet e procuro lá, Câmara Arbitral, e vejo que está mais próxima da minha casa. Tem uma Câmara muito boa aqui, que é da Associação Comercial, aqui de Osasco. Mas como é que eu vou identificar se é uma Câmara pequena, média ou grande? Pelo preço. Pelo preço. Quanto vocês cobram a hora?
o quanto eu preciso depositar para iniciar um processo arbitral. Ah, entendi. E aí cada uma vai tendo o seu preço. Não tem, existe que nem a OAB, que é a tabela de honorários, existe um tabelamento? Não tem tabela. Não tem tabela. Cada um vai pelo nível de conhecimento que tem, pelo produto que pode oferecer de conhecimento. Você pega, por exemplo, a Câmara do FEComércio, ela é constituída pelos ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal. Uma Câmara dessa pra você entrar lá tem que depositar 5, 10 milhões para começar a brincadeira. Então, porque aí eles ganham uma fábula. Então tem que cobrar caro. E são ações, lógico, de grande porte. Pois não, Pavan. Em relação a essa nova cultura no Brasil, ela está realmente sendo assimilada ou ainda tem muita resistência? Então agora você vai ver. Eu estive na França agora, cheguei agora em janeiro, que estava lá, fui na Câmara Francesa. Hoje o Brasil está em terceiro lugar em quantidade de arbitragens. Terceiro lugar. O Brasil já ocupa o terceiro lugar? Terceiro Puxa lugar. vida, e mesmo sem esse conhecimento mais próprio por parte das pessoas. Porque no Brasil, a arbitragem nosso povo não conhece. Quem usa muito arbitragem é a indústria e comércio. São as grandes empresas que se valem da arbitragem. Mas, puxa vida, essa cultura precisava entrar na nossa cultura. Exato. As pessoas saberem que vale a pena procurar um conciliador, um mediador. As pessoas saberem que por meio da arbitragem é possível resolver de uma maneira silenciosa, porque ninguém fica sabendo, rápida, justa, segura e barata para conflitos pequenos. Natural. Talvez a principal dúvida daquele ouvinte que está também nos assistindo pelo Facebook seja: eu preciso constituir um advogado para me dirigir até uma Câmara? Não, é exatamente isso, que eu não preciso constituir um advogado. Não. Porque a Câmara, toda Câmara constituída, se é pequena ou grande, ela tem que ter um advogado de plantão, que é para resolver problemas pontuais, porque o restante os árbitros fazem tudo. Apenas quando o árbitro não é um advogado, ele não tem conhecimento jurídico para não incorrer algum erro capaz de anular uma sentença arbitral, então sim, aí precisa de um advogado para conferir a redação da sentença, para que não tenha erro. Mas casos miúdos, assim, em termos de acordo, que bom. E a propósito, todo processo arbitral, ele se inicia com um processo de conciliação. As partes são convocadas para uma conciliação. Ah, entendi. Agora, a dúvida também que pode surgir é o seguinte: eu tenho um problema com um vizinho meu. Sim. Se eu for acioná-lo através da justiça, quando chega a notificação lá da justiça, intimando para que compareça, citação, ele vai ser citado, há um certo temor por parte daquele que está sendo citado. Sim. Como é que funciona isso na Câmara Arbitral? A respeitabilidade é a mesma? Coisa, porque se ele é chamado e não comparece, ele é rével. Aí a sentença... Quer dizer, tem o mesmo poder de justiça também, né? Até mais. Aí acho que existiria uma diferença, ou seja, na Câmara Arbitral não haveria essa citação, porque ambas as partes concordam na eleição do árbitro. Mas é que eles são chamados. O processo arbitral começa assim: você apresenta o problema. Então, eles vão estudar primeiro, ver se interessa a Câmara, se não interessa, se é da competência deles, né? Mas a escolha da Câmara é das partes. Isso. Agora, não havendo um detalhe, deixa eu acrescentar um detalhe que é importante. Se não houver uma convenção prévia, uma cláusula arbitral, em que eu me vinculei, por exemplo, àquela loja que me vendeu o aparelho doméstico, eu não tenho uma cláusula arbitral no contrato, e eu sou seu vizinho, não tem nenhum outro negócio com você, e não tem nenhuma cláusula prévia, e você vai e denuncia o problema, e você é convocado, e eu sou convocado a aparecer lá. Eu não sou obrigado a participar da arbitragem. A arbitragem depende de consenso. Nós queremos essa solução. A cláusula arbitral. A cláusula arbitral. Então, se não tiver cláusula arbitral, o sujeito simplesmente considera: não vou lá e acabou, não vou me submeter a uma decisão. Mas no caso de arbitral. haver a cláusula arbitral contratual e ambas as partes não concordam na eleição do árbitro, como é que se resolve isso? O árbitro é sempre escolhido como um acordo. Mas se eles não entram no acordo, existe a cláusula. A Câmara vai substituindo o árbitro até chegar um que ele precisa de consenso. Ok, 11 horas 29 minutos, este é o Unifiel 60 Minutos, hoje nós estamos aqui falando bastante, espero que esteja sendo bem esclarecedor esse tema, sobre arbitragem e conciliação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Alô amigos, o Bom Filho, a casa retorna. E nós estamos de volta, né, Manuel? Na Nova Difusora. A partir das 6 horas da manhã, prepara um cafezinho quente para nós, que estaremos com todos vocês em todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Joaquim e Manuel. Me daria felicidade todo o teu calor, mataria a sede deste louco amor. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, 11 horas 32 minutos, nós estamos aqui na Rádio Nova Difusora, falando sobre arbitragem, conciliação, mediação. Temos aqui o professor Clóvis Maluf, temos também o Costa Machado, o professor Pavan, do Centro Universitário Fiel, Unifiel, um programa totalmente produzido aqui pelo pessoal do Unifiel e que traz temas relevantes para quem gosta de coisa boa, gosta de ter conhecimento, adquirir conhecimento, ainda mais falando com tão ilustres doutores aqui na minha frente, estou aprendendo muito aqui. Professor Maluf, o senhor me dizia que um caso, um case de sucesso, né, que o senhor teve a oportunidade de arbitrar, que foi com relação ao quê? Uma comunidade, uma favela, é isso? Explodiu um bujão de gás numa favela. Nesse acidente morreu uma criança de 3 meses, a mãe dessa criança queimou o lado esquerdo inteiro e um garotinho de 12 anos queimou do fio do cabelo ao dedão do pé. Coisa de louco. O azar dele foi não ter morrido, de verdade. Pra você ter uma ideia, até hoje, esse garoto já fez 35 cirurgias. Estão construindo ele de novo. Pra você ter uma ideia. O estado que ele está. Bom, favelado, gente humilde. Encontrou lá um advogadinho de porta de cadeia, coitado. Foi lá. E para esse advogado, 150 mil reais de indenização era muito dinheiro. Porque esse advogado, acho que ele nunca viu 150 mil reais na vida. Ele achou que era uma fortuna. Pô, palavra de se você pegar o processo, você vai ficar louco. O juiz, no judiciário, julgou esse processo em 90 dias. Estava julgado. Condenou 150 mil. Mas você vê, existe a mão de Deus. A palavra é a mão de Deus. Essa multinacional, inconformada em pagar 150 mil, entrou com recurso. E por azar dele, eu fui o conciliador nomeado pelo tribunal. Meu amigo,
Para você ver o que é. Eu levei 6 meses nesse processo. Mas olha, eu mudei a sentença judicial de 150 para 450 mil. Mas não parou aí. Por meio de acordo. Por meio de acordo, né? Sabe? É o poder que a gente tem, é a força que Deus te dá. É uma coisa da de louco. Injustiça de alguém naquelas situações receber uma indenização. Mas é verdade, você sabe que na hora que você está fazendo, vem uma força, é milagre. A palavra de ouro é milagre. Bom, de 150 para 450. Depois, 10 salários mínimos até o último dia de vida desse rapaz. Essa condenação. Como indenização. Bom, aí... Uma pensão mensal. Mensal. Vitalícia. Menor, impúbil, estava comigo, a promotora, porque o rapaz era incapaz. Bom, vira promotora, com a experiência que ela tem, falou, doutor Maluf, o senhor não acha melhor depositar esse dinheiro em juízo e nós vamos movimentando isso através de alvará, que assim eu posso acompanhar. Porque se dá 450 mil na mão deles, em 5 minutos não tem mais dinheiro. Tem parente de tudo que é lado pedir, né, ajuda e tal. Falei, boa ideia, assim fizemos. Bom, passou uma semana, essa promotora me liga. Então, Maluf, eu estive lá em Ermelino do Matarazzo e vi umas casinhas recém-construídas, 80 mil reais. O que é que o senhor acha de a gente conversar com a mãe e ver se ela quer comprar a casa? E nós fomos lá e ela não queria, ela queria o dinheiro para gastar. Eu falei, gastar a senhora não vai. Então, é melhor comprar a casa. Ela acabou comprando a casa. Colocamos em nome do menino, usufruto da mãe, vitalício, e assim foi. Bom, isso é ver. Isso é arbitragem, isso é mediação, isso é conciliação. Porque você vê, se esse processo vai para o tribunal, por mais que o juiz queira te ajudar, o que ele vai fazer? Vai ter que obrigado a confirmar. Confirmar 150 mil. Essa liberdade a gente tem. E essa confirmação efetivamente poderia levar muitos anos. Muitos anos. Na medida em que a condenada poderia recorrer e tentar segurar a coisa. Coisa de louco. E quando se faz um acordo para resolver rápido. Claro. Também para resolver rápido. Não só com justiça, mas com rapidez. Esse é o caso que vai sair meu livro novo agora. Eu coloquei no livro, porque é um caso que o tribunal... Maravilhoso. Maravilhoso. O tribunal falou, pô, Maluf, é possível que você fez aí, ó. Parabéns, professor Maluf. Agora, parabéns. Como funciona, né? Como a gente precisa acreditar nisso? Sim, muito. Como a conciliação, a mediação são melhores do que a solução judicial. As pessoas precisam saber disso. Procure uma câmara de conciliação e mediação. Se tiver um problema na sua família, com seu vizinho, com seu devedor, resolva por outro meio. Para avaliar esse caso. Né? Um advogado pequeno, coitado, entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia contra 2 menores impúberes. Um tinha 39 anos, o outro 42. O juiz não quis nem saber. Extinguiu o processo de imediato, sem julgamento de mérito. O cara de pau do advogado recorreu. O conciliador fui eu. Quando eu vi aqueles 2 marmanjos na minha frente, eu ensinei o advogado a trabalhar. Falei, amigão, pelo amor de Deus. Assim não, né? Deixei ele com vergonha. Falei, vou fazer o seguinte, pra você não ficar sem nada, eu vou fazer o seguinte, você vai me trazer o pai do garoto aqui. Eu vou conversar com ele. E assim foi. Eu peguei o pai pelo braço, era um cara super, sabe? Não conheço esses caras, não sei o que, papá, não sei quem é a mãe, aquelas coisas que faz ignorante, burro. Bom, daí peguei o cara pelo braço e saí com ele pelo corredor, né? Pra lá e pra cá, pra lá. Aí eu comecei a falar, escuta, o que esses coitados têm? Pô, você saiu com a mãe, pô, tá aí, cara é tua cara, você não tá vendo igualzinho você, pô. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu sei que ele ficou emocionado, tanto que eu falei. Falou, tá bom, eu vou fazer alguma coisa. Sentou comigo na mesa, vem aí, você vai pagar 2 salários para cada um? Não, 2 salários não posso, porque eu não tenho tanto dinheiro. Mas 1 salário para cada um eu pago. Pronto. Olha. Eu corri por... Doutor Maluf, isso aqui é a chamada arbitragem de equidade? Que foi lá eu tenho liberdade total, sim. Tem a liberdade total. Não colocou nenhum termo legal ali naquela ação para... Nada. Foi só no convencimento. Apenas eu fiz constar que ele reconhece a paternidade e se obriga a pagar. Acabou. Levei em mãos para o presidente do tribunal, ele homologou, acabou.
Na arbitragem de direito, o árbitro é obrigado a seguir normas jurídicas. Uma determinada lei, um determinado ordenamento jurídico, pode ser inclusive estrangeiro, é possível isso. Na de equidade, as pessoas submetem o seu conflito ao árbitro que ele é justo, porque elas acreditam que ele é justo e ele que aplique a justiça que ele tem no coração, independentemente do que a lei diz. E transportando essa ideia de acerto que o professor Maluf fala tão bem e que ele luta tão por isso, às vezes com um argumento emocional, sabe, com carinho, com amor. Às vezes as pessoas querem apenas ser ouvidas. Você resolve grandes conflitos que a justiça não é capaz de resolver. Isso, exatamente. Poderia fazer uma comparação assim: o judiciário tem que aplicar a lei e o árbitro não pode contrariar a lei. Pode. Se as partes desejarem fazer arbitragem por equidade, contra a lei, pode. Contra a lei. Pode. É pela justiça que está no coração dele. Olha, fique livre para julgar do jeito que quiser, porque isso aqui é por equidade, não é? Eu posso escolher a legislação de fora, se eu quiser. As montadoras japonesas só fazem arbitragem regido pela legislação japonesa. Ou então, só para deixar bem claro, uma sentença arbitral poderia violar uma lei brasileira? Pode, de repente. Violar a lei? Se as partes convencionaram que é isso que elas querem para o conflito delas, sim. Ainda que assim como eu posso escolher, na verdade, uma pessoa absolutamente desqualificada do ponto de vista intelectual, jurídico. Imagine, a velhinha da paçoca ali, ela não sabe nem ler e escrever. Ela pode ser constituída árbitro, porque é a pessoa que nós confiamos. Nós queremos a solução dela. Ela não sabe nada de direito. Mas ela entende de paçoca. Mas ela entende de paçoca e entende de justiça. E ela conhece os dois e vai propor uma solução melhor. Olha, incrível isso. Isso é arbitragem, isso é fantástico. Você vê, para responder a sua pergunta, a lei da locação urbana diz que a multa contratual são 3 aluguéis, certo? Eu posso fazer numa arbitragem, eu posso condenar o inquilino que infringiu cláusula contratual a 100 aluguéis. Estou infringindo a lei. Está lá, é obrigado a cumprir. Porque as duas concordaram, né? Se cria uma norma nova, numa arbitragem, vamos dizer, se cria uma norma nova por equidade, né? Porque a arbitragem é uma solução, na verdade, contratual. Sim. É pela vontade das pessoas. Então, se elas querem uma solução completamente diferente da do direito, elas podem. Do mesmo jeito que eu posso fazer um acordo, eu não tenho direito nenhum. Ele sabe que eu não tenho direito nenhum, mas a gente faz um acordo para ele me pagar uma pensão por mês por tal prazo. Mas eu fiz a pergunta no sentido de que, por exemplo, o contrato é liberdade das partes, autonomia da vontade, mas tem um limite no objeto ser lícito. Na arbitragem não tem esse limite do objeto ser lícito de uma sentença arbitral? Sim, lógico. Objeto lícito ou não lícito, mas não o aplicar o direito. O objeto é sempre lícito, não tem. Agora, só uma perguntinha que veio agora à minha lembrança, porque é importante. O professor Costa Machado, ele foi protagonista na reforma do Código de Processo Civil, né? E nós sabemos que a mediação, conciliação e arbitragem teve uma reforçada nesse novo código, em termos de que passou a ser realmente algo incentivado, né? Em vários pontos do código. Então, eu gostaria de um rápido comentário seu, professor Machado. Sobre isso? Sobre qual a alteração que esse novo código trouxe nessa modernidade que se trata de arbitragem. Olha, pela primeira vez na nossa história de um código de processo civil, agora está escrito com todas as letras. É permitida a arbitragem na forma da lei. Não precisava estar escrito, porque sempre foi assim. Mas o parágrafo 2º do artigo 3º diz assim: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no processo judicial. O que o Código trouxe em relação a isso de concreto? Toda causa que começa no judiciário hoje, em geral, as causas começam no judiciário com uma audiência de conciliação e mediação. O réu não é citado para se defender, ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, onde ele tem de se submeter a esse tratamento conciliatório, salvo se as duas partes disserem para o juiz, eu não quero, e o outro disser, não quero. Se um quiser, as duas serão submetidas a um conciliador antes do réu se defender. Isso aumenta a chance de acordo, né? Muito bem. Muito bem, 11h44. Nossa. Esse assunto é muito empolgante. A gente percebe pelo brilho dos olhos aqui dos debatedores.
O que a gente pode citar de benefício, então? Mediação. Tem rapidez? Tem. Tem sigilo? Tem sigilo. Tem sigilo. É obrigatório. Economia? Poxa, muita. Simplicidade? Nem fala. E eficácia. Então, para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo pelo Facebook aí, ao invés de você constituir um advogado quando tiver algum problema, dá um pulinho numa Câmara Arbitral primeiro. Vá se informar, procure se informar, porque certamente você vai obter informações muito relevantes para o seu caso. E normalmente as câmaras têm um nome, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Todos esses métodos estão ali e são muito facilmente acessíveis para as pessoas. Pela internet é super fácil achar, e aí você chega lá e vai perguntar, você é uma câmara média, você é uma câmara pequena ou grande, né? Qual o valor mínimo que eu pago aqui, não é isso? Muito bem. Então, pessoal, 11 horas e 45 minutos, nós vamos agora aqui mudar um pouquinho o tema, só para entrar justamente na Pró-Reitoria do Pavan, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Pavan, qual é o recado que você quer deixar hoje aqui para a gente? Bom, Júlio, a gente tem uma tradição no Unifiel cultural que vem desde a sua fundação. Prova é que existe um acervo de pinturas de artistas brasileiros catalogados que fazem parte de todas as paredes do campus do Unifiel e passam de 2.000 obras de arte, não é? Para exposições também temporárias e permanentes e que também são itinerantes em outras instituições. Temos também a tradição do ciclo jurídico, que vai para a 48ª edição, onde vários juristas vêm debater para os integrantes da comunidade fiel e externos. E também o Cine Fiel de Arte, o professor Costa Machado agora organiza uma vez por mês, onde as obras cinematográficas importantes são disponibilizadas à comunidade de Osasco. E depois debatidas, né? Isso debatidas com artistas, professores e outras pessoas que têm realmente participação na temática, né? E eu gostaria, então, para que a nossa conversa tivesse sempre um fundo, além de educacional, instrutivo, também cultural, lembrar realmente que nós temos aqui na mesa um músico, né? O professor Maluf, que é muito humilde, mas ele é um artista, ele foi baterista há vários anos de jazz, na tradicional banda de jazz brasileira, Dixieland Jazz, ou seja, São Paulo Dixieland Jazz Band, que eu tive o prazer até de assistir, né? Seus shows, que seriam nessas principais casas de jazz, que ainda algumas existem em São Paulo. E o professor Maluf, ele teve o privilégio de conhecer os grandes artistas de jazz pessoalmente na década de 60 e 70, quando ele era baterista. E eu gostaria então que o professor Maluf desse aí o seu depoimento sobre essa sua passagem, que para mim ela é tão valiosa quanto a passagem jurídica que ele ainda continua a ter. Bom, muito obrigado. Fico galgado ao cargo de baterista. Eu era apenas um curioso, né? Estudante ainda. Gosto de música, como gosto até hoje, mas eu participei realmente da São Paulo Dixieland Band com muito orgulho, e lá eu aprendi a gostar de música, de jazz especialmente. E na oportunidade, eu era muito moleque ainda, devia ter uns 18, 19 anos, eu tinha assim, bastante contato na área musical, conheci grandes artistas, conheci Nat King Cole, conheci Satchmo, que é o Louis Armstrong, conheci Duke Ellington, conheci, puxa vida, tanta gente de primeiríssima ordem. E ali, sabe, a gente vai aprendendo e depois fazia um show escondido. Meu pai não queria que eu exercesse essa atividade. Então era isso tudo aqui no Brasil, professor? Tudo aqui no Brasil. A minha família era dona do Teatro Paramount, em São Paulo, e contratava esse pessoal para... Então eu ria sempre, né? Moleque, eu gostava, então a gente, como era dono do teatro, entrava no camarim, falava e tal. E aí, então eu fui me apaixonando cada vez mais, até que eu tive que optar, ou eu vou virar músico ou eu vou virar advogado. Então, preferi a segunda opção. Tá dando as suas baquetadas hoje no direito. Ah, sim, isso sempre, né?
Sempre, sempre. Minha vida no direito é uma vida tumultuada, porque eu entro em áreas muito difíceis, sabe? E de pouca concorrência. Então, o direito bancário, por exemplo, eu brigo demais, crio tese, né? Pra você ter uma ideia, no ano de 89, eu resolvi estudar crédito rural. Eu defendi, na ocasião, 2.480 ações, para você ter uma ideia. Salvei tanta gente, mas tanta gente. Meu Deus do céu. E fiz muita amizade com os juízes, porque acabaram reconhecendo o valor daquilo que eu estava... eu criei uma tese absurda, que a minha tese ela dizia que era ilegal a cobrança de correção monetária no crédito rural. Aí eu mexi com os bancos. E aí foi uma briga muito grande. E os bancos montaram um lobby grande em Brasília, e para variar, sempre a nossa justiça pende para aquele lado que dá mais. E assim foi. Fizeram a súmula 16 do Superior Tribunal de Justiça, para você ver o que é corrupção na justiça. Diz assim: se a legislação de crédito rural não proíbe a cobrança de correção monetária, portanto, se ela não é proibida, ela é permitida. E acabou. E aí enterrou as ações que faltavam para acabar. Por causa desse lobby. Aí quando eu me revolto com o judiciário, eu me revolto com muita razão, de verdade. Eu tenho mágoa. Você vê agora esse Supremo Tribunal Federal, isso é um circo. Isso é uma vergonha. Para nós que somos advogados, você vê uma sessão ali, um xingando o outro, você é incompetente, isso é uma vergonha. O que é isso? O que é isso? O Gilmar Mendes agora virou purgante. Está com prisão de ventre? Tome Gilmar Mendes. Solta tudo. Está soltando todo mundo. Você acha que é certo isso? Isso é o nosso Brasil. Por isso que a arbitragem está crescendo. Quem é que confia neles hoje? Ninguém mais. Desculpa o desabafo, mas eu tinha que falar. Não, mas tá certo. Eu ia morrer a piscina. Agora, o senhor trouxe um tema musical para a gente apresentar hoje aqui também no programa. Qual que é esse tema? Wonderful World. É. Louis Armstrong. E vamos pôr aí então, Domingos. Pode comentar aí o que o senhor acha dessa música. É alegria de ver o arco-íris, as cores brilhando nos céus. É romântico demais. Essa é a música que me fez conhecer a minha mulher. Olha, que coisa romântica, hein? É verdade. A ela estou dedicando essa música hoje. Olha aí, o Unifiel 60 Minutos também é romance. É lição de vida. Eu tive a oportunidade de conhecer também? Pessoalmente. Eu estive com ele aqui no Brasil, no Teatro Paramount, estive com ele em Nova York. Toda vez. A biografia desse moço vale a pena ser vista. É linda, é linda. É muita garra, muito sacrifício, lutou muito. É a luta do forte, sabe? É isso que a gente precisa ter nessa vida. Eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula: não se deixe vencer. Amanhã é sempre melhor do que hoje. O sol vai nascer de novo, não pode parar. Eu digo a eles: eu nunca na vida aceitei um não. Nunca. Não, no meu vocabulário não existe. Fala não, eu vou atrás. Aí ganha uma briga. Você pode, né? Você pode. É o que eu digo para eles. Eu chamo a atenção, tanto que os alunos falam que o Maluf, além de professor, ele dá aula de escola da vida. Porque eu ensino eles como é que é. Não adianta eu ter um carro novo na garagem e meu filho morrer de fome. Sabe, isso é uma coisa que o brasileiro tem que acordar para isso. A minha avó sempre dizia: a primeira coisa que tem que comprar na sua vida é um teto para você morar. Tendo uma casa, o resto vai se solucionando. A vovó usava o ditado era árabe, mas ela traduzia, ela dizia: você acaba com uma montanha com uma colher de café. Se você só tirar, um dia acaba. Eu digo para eles: gente, você ganhou 10, tem que guardar 5. Senão o dia de amanhã você não sabe como é que é. Mas é assim, é a vida. Isso que eu acho importante. E essa música ensina isso. E o refrão é That's a Wonderful World. Esse é um mundo maravilhoso. Muito bem, 11 horas 54 minutos. Este é o Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel. Suas considerações finais, por gentileza? Já estamos no final, Costa Machado. Eu quero agradecer
ao professor Maluf, por ter estado aqui, por ter contribuído tanto para a compreensão de um assunto tão difícil pelas pessoas. Será convocado mais vezes, hein? Com certeza, com certeza. Presença do professor Pavão, querido amigo do pós-graduação, da graduação do Unifiel, meu companheiro hoje de pró-reitoria, uma pessoa especial, maravilhosa. Pessoas que, na verdade, engrandecem a nossa instituição. Pessoas que têm corações enormes. Pessoas que têm esperança, pessoas que acham que as pessoas podem realizar as coisas, pessoas que acreditam na justiça, que acreditam na transformação das coisas. E eu fico muito feliz e muito honrado de ser companheiro de professores maravilhosos como o professor Maluf e como o professor Pavão. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Pavão, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, ao Júlio, que bem conduziu aqui o nosso debate. Passou muito rápido, professor Maluf. Realmente viu que quando o ambiente está gostoso, muito bom. A gente tem muita coisa para falar. E eu deixo as minhas últimas palavras com o finalzinho aqui do Louis Armstrong. Professor Maluf. Muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui de verdade. Como eu falei há pouco, passou muito rápido. É isso aí. Eu nem vi passar. Mas está muito bom de verdade. Agradeço bastante. Foi um prazer estar com vocês. Espero renovarmos isso outra vez lá na Fiel. Que assim todo seja. Mundo ouvir. Que assim seja. 11 horas e 55 minutos. Este foi o Unifiel 60 minutos. Um abraço e até amanhã. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.